Salve moçada, tudo bom? Beleza, professor Didoné, aqui com Ciências Humanas e suas tecnologias. E hoje vamos explorar um pouquinho, vamos fazer uma análise sobre a competência do número 2. Tá legal? Então vamos ler, olha lá. Compreender as transformações dos espaços geográficos. Tá, mas um monte de coisa transforma o espaço geográfico, né? Como produto, tá? Então, essa transformação é um produto do quê? Das relações socioeconômicas e culturais de poder. Muito bem, pessoal. Então, o rolê aqui se chama geopolítica, ou melhor dizendo, geografia política, né? Geopolítica é um termo que acabou se popularizando aí, é um pouco, não é muito correto, é meio equivocado, mas tudo bem, isso não vem ao caso agora, né? Seja como for, o que é que o Enem quer? Que a gente saiba reconhecer o jogo de poder no mapa, o jogo de poder no enunciado, o jogo de poder numa ação, numa atitude, numa reação. Beleza? Muito bem. Então, como que a geografia do mundo se transforma a partir de um jogo de poder? Tá? Eu quero, você também quer, os nossos interesses entram em conflito, e aí como é que isso se resolve? É na força? É na imposição? É na propaganda? É na diplomacia? No diálogo? Qual é que é? Tá? Muito bem, pessoal. Bom, dentro dessa competência, nós temos aqui 5 habilidades. Eu quero apresentar brevemente para vocês. Então, a gente vai começar com a habilidade 6, tá? Por quê? Porque na competência 1 vem 1, 2, 3, 4, 5. Aí na competência 2, 6, 7, 8, 9, 10. Tá? Então a gente não volta para o número 1, tá bom? Então a primeira da competência 2 é a 6. E aí tá lá. Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Ou seja, pessoal, saber ler mapa, tá? Mas também saber ler outras representações, saber ler uma charge, saber ler um gráfico, uma tabela, né? Como é que aquela informação na tua frente, tá? Pode servir para entender o jogo de forças que molda o mundo, ok? Beleza? Então, entender a linguagem cartográfica aqui e outras formas de linguagem, mas principalmente a cartográfica, é absolutamente fundamental. Muito bem, a 7, que seria a segunda dessa competência, olha lá. Identificar os significados históricos geográficos das relações de poder entre as nações. Então, aqui, sabe o que a gente vai se lembrar? A gente vai se lembrar das ordens mundiais. Lembra aquele papo? Ordem da Guerra Fria, nova ordem mundial, a ordem interestatal, né? Beleza? O imperialismo do século XIX, ok? O choque entre esses impérios na Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, né? Então a gente vai ver como a história do jogo de poder entre as nações redesenhou o mapa do mundo. Beleza? Olha lá, agora a 8. Analisar a ação dos estados nacionais, no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais no enfrentamento de problemas de ordem econômica e social. Muito bem. Nós temos uma crise de pandemia da Covid-19. Qual o papel dos estados? De que estado estamos falando? Ah, refugiados. Como é que fica? Né? Então a gente vai ver um estado que vai tratar o refugiado de um jeito e vai ter outro estado que vai tratar de outro jeito, certo? Muito bem. Os movimentos migratórios, né? Países mais abertos, países mais xenofóbicos e como é que essa xenofobia se reflete em política, em prática do Estado oficial, certo? Olha lá, a 9, comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala, fiote, local, regional ou mundial. Tá? Veja, a 9 ela é um pouco parecida com a 7. Ela também faz referência aos processos históricos geográficos. Né? Mas a 7 ela dá mais significação para as nações. Né? Enquanto a 9 dá mais significação para a organização política, que não é necessariamente de uma nação. Se eu pegar, por exemplo, a ONU é uma organização supranacional, está acima das nações. A OMC, Organização Mundial do Comércio, é outro exemplo. Os blocos econômicos, como a União Europeia. Né? Então, no item 9, ou na habilidade 9, não necessariamente eu estou falando do Estado-nação soberano. Tá? De organizações. Posso pensar até mesmo em ONGs. E aqui, destacado em azul, um elemento muito importante, pessoal: escala. Escala, escala, escala.
Não, eu não estou falando daqueles exercícios de escala com números, tá, que a maioria não gosta, acha chatérrimo, tá? Eu estou falando da nossa capacidade de abrir ou fechar o nosso ângulo de visão. Eu estou falando da nossa capacidade de enxergar, tá, elementos de síntese. Então, o que é que nós temos ali de semelhança, o que é que nós temos ali como um grande resumo de essencial, e depois focar no elemento de análise, certo? Naquilo que é específico, naquela informação que está aparecendo ali. Em outras palavras, pessoal, tá? De acordo com a escala de observação, você vai se dar conta que alguns fenômenos se revelam e outros se escondem. Aí você muda a escala, você vai perceber que aqueles fenômenos que se revelavam podem se esconder e aqueles que se escondiam podem se revelar. Tá? Em outras palavras, é a partir de uma visão multiescalar que você vai conseguir discernir no exercício, tá, o que é geral daquele assunto e o que é particular. Por exemplo, tá, o Brasil faz parte da periferia da DIT, da Divisão Internacional do Trabalho? Claro que sim. A gente faz parte do chamado Sul Pobre? Sim. Então, numa escala global, tá, dentro de uma grande linha histórica, tá, dentro de uma escala global, a gente faz parte de um conjunto. Então, a gente pode dizer que o Brasil é um país emergente, um país periférico em processo de industrialização. Também a China, com as suas particularidades, claro, também o México, também a Argentina. Muito bem, aí eu vou fazer o seguinte, aí eu vou aproximar o meu olhar e vou agora olhar o Brasil sozinho, tá? O Brasil continua sendo um país periférico emergente? Sim. Mas eu posso dizer que ele é igual à China por causa disso? Ou igual ao México? Claro que não. Então, na hora que eu olhar só o Brasil, eu vou perceber as suas particularidades, tá? É isso que eu estou chamando de geral e particular. Geral e particular, tá? Então, treinar essa visão multiescalar é fundamental para qualquer vestibular. Qualquer vestibular em geografia, mas qualquer mesmo, tá? O Enem, então, nem se fala, aqui ele já deixou a coisa clara. Beleza? Tá? Uma habilidade que a gente precisa desenvolver mesmo. E que não é difícil. Não é difícil, mas precisa ser desenvolvida. Finalmente, a última habilidade dessa competência, habilidade 10, tá? Reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórico-geográfica, tá? O Enem, ele enfoca muito isso. Quase sempre ele tem questões, aliás, sempre ele tem questões que trazem o protagonismo popular, o protagonismo das minorias, o protagonismo daquela comunidade envolvida naquela situação. Tá? Vai discutir terra indígena no Enem? Vai aparecer a comunidade indígena. Tá? Vai discutir o deslocamento de pessoas na construção de uma usina hidrelétrica? Que pessoas são essas? O que elas têm a dizer? Tá? Beleza? Então, dar protagonismo aos envolvidos diretamente naquele fenômeno, tá? É fundamental também. É outra coisa que nem cobra e cobra todo ano, tá? Muito bem. Para efeito prático, pessoal, eu escolhi as habilidades 6, 7 e 9, tá? Beleza? A 8 e a 10 não são importantes? Claro que são, mas elas se assemelham a outras habilidades que a gente vai ter em outras competências, inclusive de outras áreas. Se a gente pegar, por exemplo, as linguagens, né? A gente vai encontrar também semelhanças nesse processo. Então, para dar um pouco mais de especificidade para essa competência, eu escolhi 6, 7 e 9. Tá bom? Para a gente trabalhar nessa videoaula. Isso não significa, né, que as outras temáticas não serão trabalhadas no seu devido momento. Bora lá então? Tá? Então bora trabalhar um pouquinho. Habilidade 6, deixa eu ler de novo. Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Ok, então a gente precisa aprender a ler mapa. Tá? Essa ferramenta é fundamental. Por isso, nesse momento, eu vou trabalhar com mapa. Tá? Vou falar um pouquinho sobre isso. Tá? Eu sei que vocês do terceiro ano, do cursinho, e mesmo a galera, né, do primeiro e do segundo do ensino médio, já viram isso com o professor Jorge. Então, claro, é uma humilde revisão só para aquecer os motores, só para aquecer a mente. Tá bom? Muito bem, pessoal. Estamos aqui observando o planeta Terra, certo? É errado, muito errado.
Isso é uma representação do planeta Terra. Ok? Isso é uma representação. Isso aqui é uma ilusão de ótica. Você está observando uma tela, você está observando uma imagem chapada em 2D, que a partir de um jogo de cores e perspectivas, cria em você a ilusão de seu objeto em 3D. Tá legal? Isso não é o planeta Terra, isso não é nenhuma representação exata do planeta Terra. Se você estivesse na Lua olhando o planeta Terra, ele seria bem diferente do que isso. Ok? Então isso aqui é uma ideia, isso aqui é uma representação. Vamos deixar essa representação um pouquinho mais interessante. Ah, agora essa representação está um pouquinho melhor, né? Então agora nós estamos observando a Terra girando, tá? De oeste para leste, portanto aqui da nossa esquerda para nossa direita, né? Não, errado de novo. Beleza? Quem foi que disse que a Terra está no universo desse jeito? Qual é o referencial que você está usando? Hã? Ah, eu não quero mais esse referencial, não gosto dele. Ah, agora eu quero o outro. Pronto. Qual o problema? Ah, agora está errado, está de ponta cabeça. Sério? Nós estamos no universo olhando o planeta Terra. Tá? O que é o ponta cabeça do universo? É ou não é? Tá? Então, a gente precisa tomar cuidado para não se enganar, tá? E confundir a representação da realidade com a própria realidade. Tá? Aí, ó, quero mudar de novo o meu referencial. Qual o problema? Tá vendo? Muito bem. Então lembrem-se disso. Se você concorda comigo olhando para esse globo 3D de mentirinha, então acho que você vai concordar também quando a gente olhar um mapa, não é verdade? Tá? Um mapa é uma representação menos fidedigna ainda. Beleza? Vamos lá. Pessoal, hoje, por coincidência, li um artigo, na verdade um vídeo no YouTube, o cara mostrando por que todo mapa é um erro. Todo mapa está errado. Desculpa a arrogância, mas nossa, né? Você descobriu a pedra filosofal, beleza? Grande coisa que todo mapa está errado, beleza? Sim, está errado e é de propósito. E é de propósito, tá? O mapa é um erro calculado. E a gente calcula por quê? Para a gente saber corrigir na hora de usar, certo? Beleza? Por uma razão muito simples, a geometria euclidiana, tá? Vamos imaginar que a Terra é uma esfera. Ela não é. É um geóide, mas vamos deixar ela lisa, redondinha, tá? Pessoal, quantos planos tem uma esfera? Infinitos. Tá? Portanto, na geometria clássica euclidiana, é impossível você desmontar uma esfera e transformar num plano. Você consegue fazer isso com um cubo. Você consegue fazer isso com um cilindro. Mas não consegue, com uma pirâmide, mas não consegue com uma esfera. Então o que a gente faz? A gente pega o desenho da esfera, joga num outro objeto e aí depois desdobra esse objeto. Tá? E na história ocidental, o primeiro cara a conceber isso, você lembra quem é, né? Eu não pus o nome dele aqui de propósito. Lembra dele? Gerhard Kramer, ou Kramer, se você preferir. Não lembra? Então você vai lembrar do apelido dele, Mercator. Beleza? Ok? Projeção cilíndrica conforme de Mercator. Então Mercator enrolou uma cartolina, vamos dizer assim, né? Claro, não literalmente, estou brincando, mas uma cartolina em volta do planeta, tangenciando a linha do Equador, e começou a projetar o desenho do planeta nessa cartolina. Aí ele abriu a cartolina, imagina isso, você abre um cilindro, abre uma cartolina, o que sai? Sai um retângulo. Aí está. Tá? Agora, isso você sabe. O que eu quero ter certeza que você sabe é uma outra coisa. Tá? Quando eu apresentei esse mapa aqui, sem título, sem nome, você bateu o olho e reconheceu na hora que era Mercator? Isso eu, de coração aberto, quero que você consiga fazer. Quero que você bata o olho nesse mapa e fale, putz, é Mercator. Tá? Beleza? Muito bem. Lembre-se, o Mercator vai fazer um mapa eurocentrista, então a Europa vai estar no centro e o norte para cima. Tá? Mas até aí eu consigo fazer outras projeções com a Europa em outro canto. A questão fundamental é, conforme a gente se afasta da linha do Equador, a gente percebe um exagero nas áreas. Isso é muito importante, pessoal, tá? Então, quando aparecer um mapa na sua frente, uma dica. Se esse mapa for em forma de retângulo, tá? Você já sabe que é uma projeção cilíndrica, tá?
Uma dica para vocês, bate o olho aqui, ó, na Groenlândia. Quero que você se lembre de uma coisa, fiote. A Groenlândia é considerada a maior ilha do mundo. Então, tudo que é maior que ela é chamado continente. Tudo bem? Olha esse mapa. Ah, você vai falar para mim que a Groenlândia é maior do que a América do Sul inteira. Maior que o Brasil. Isso não faz o menor sentido. Beleza? Ah, ok? Olha aqui, do tamanho da África. Tem coisa errada. Ah, se a gente for levar esse mapa ao pé da letra, qual é o maior continente do mundo? É a Ásia? Não, né? É a Antártica. Sério? Então, meus queridos, tá? Lembre-se, o mapa de Mercator ele é um mapa chamado conforme. Ele consegue preservar a forma dos continentes. Porém, ele distorce a equivalência das áreas. Então, as áreas dos países estão erradas. Tá? Tem país muito grande. Tá bom? Muito bem. Então, bateu o olho nesse mapa, você já saca. Mas por que eu estou trazendo isso de volta? Afinal de contas, a competência 2 não está falando de relação de poder? Pois bem. Tá? Mercator fez esse mapa para as grandes navegações, mas ele foi usado por muito tempo, tá? Inclusive pelo movimento colonialista, inclusive pelo movimento imperialista. Ele foi usado dentro da África, dentro da Ásia, para afirmar o poder eurocentrista. Tá? Esse mapa era apresentado para a criançadinha, falando: olha como a Europa é maravilhosa, ela está em cima, olha como ela é grandona, olha como a África é pobre, ela está abaixo de nós, então vocês estão submissos a nós. Eu não estou brincando. Isso é bem documentado, isso é bem estudado entre os geógrafos. Okay? É tão verdade o que eu estou falando que na segunda metade do século XX, tá, nós temos um cartógrafo chamado Peters. Ele vai pegar uma técnica de um outro cartógrafo alemão do século XIX, o Gall, vai dar uma adaptada e vai produzir esse mapa que vocês estão vendo aqui. Tá? Projeção de Peters ou Gall Peters. Né? Perceba, ela também é cilíndrica, porque você tem aqui um retângulo. Ela também tangencia Equador, porque a linha do Equador está no centro. Tá? Agora, dá uma olhada, né, na parte superior desse mapa. Olha o que aconteceu com a Groenlândia. Tá? Beleza? A Groenlândia, que está aqui, ó, ela está no tamanho certo. Beleza? Né? A Europa está no tamanho correto, então esse é um mapa equivalente. Ele corrige a deformação do mercado. Só que, como você já entendeu, é impossível fazer um mapa que é a representação correta. Todo mapa tem um erro calculado. Portanto, o Peters, na verdade, ele inverte o mercado. O Mercator consegue preservar as formas, mas destrói a equivalência. O Peters mantém a equivalência, mas destrói a forma. Tá? Beleza? Então é claro que você vai ter uma deformação. Então parece que a Groenlândia foi pisada. Né? A Antártica parece um borrão, parece que a caneta Bic estourou na hora que alguém estava desenhando. Tudo bem? Agora, veja só, por que é que o Peters fez esse mapa? O mapa dele é assumidamente, repito, assumidamente, um mapa produzido para fins didáticos, para ser usado em sala de aula, em países pobres. Tá? Um mapa alternativo a uma visão eurocêntrica de mundo. Tanto é que aqui eu cometi um erro. Esse mapa que vocês estão vendo não é o mapa de Peters. Tá? E você sabe que tem muita questão de vestibular, tem muito material didático, tem muita gente que fala: esse aqui é o mapa de Peters. Eu acabei de fazer isso e está errado. Esse não é o mapa de Peters. Agora eu vou mostrar para vocês o mapa que Peters apresentou e que sugeriu ser usado nas escolas dos países pobres, que na época a gente chamava de terceiro mundo. Tá? Esse é o mapa terceiro mundista de Peters. Eu vou mostrar para vocês agora. Atenção. Voilá. Beleza? Ah! Ele mostrou de ponta cabeça. Não tem nada de ponta cabeça. Tá? Não é de ponta cabeça, que a gente está tão acostumado a ver o norte para cima que a gente acha que esse mapa é de ponta cabeça. Eu quero que você se lembre de uma coisa, lindeza. Mapa, tá? É a representação da superfície da Terra. Tudo bem? É da superfície. Portanto, tá? Isso que vocês estão vendo é a representação horizontal do planeta. Tá? Horizontal. Sinceramente, mostrar mapa na vertical, na minha opinião, é um erro didático. Mapa foi feito para ser visto em cima da mesa. Mapa foi feito para ser visto no chão. E não na parede. E não na lousa. Que aí é que gera essa confusão. Tá? Beleza? Muito bem. Então veja, existe aqui um propósito
ideológico assumido, tá? Para combater um outro propósito ideológico do Mercator não assumido. Aliás, a culpa nunca foi do Mercator, né? Mas sim, usava-se o mapa de Mercator para fins de dominação ideológica. Então, Peters vai lá e dá uma resposta. Ok? Dá uma resposta, privilegiando o chamado terceiro mundo na época. Beleza? Então veja como o mapa é uma linguagem, e sendo linguagem, ela está encharcada de subjetividade. Ah, beleza? Com exceção, talvez, da matemática, eu não vou me atrever a comentar isso porque eu não sou das exatas, mas com exceção, talvez, da matemática, tá? Nenhuma linguagem é 100% objetiva. Nenhuma linguagem é 100% objetiva. Beleza? Tá? Há uma subjetividade, há um propósito, ainda que inconsciente, há uma visão de mundo ali. Né? Na pura e simples escolha da cor, da projeção que você quer. Ainda que você tenha fins objetivos, ainda que assumidamente você tenha um fim objetivo, mas a subjetividade está sempre presente. Ok? Agora vamos lembrar que existem outras projeções, na verdade existem dezenas de projeções. Né? Os dois mapas, Mercator e Peters, são ruins para representar regiões polares. Então você pode usar uma projeção cônica. Tá aqui um exemplo. Aí você abre o cone, você abre o cone, desculpa, né? E aí você vai ter um mapa em forma de leque. Beleza? Ou você pode usar um plano, a chamada projeção plana ou azimutal. Beleza? Então você encosta um plano, nesse caso é um círculo, e projeta o desenho da Terra nesse círculo. Tá? Olha lá, nesse caso é uma projeção plana que tem o seu ponto de tangência, que é o ponto onde encosta, onde o plano encosta aqui, né? No Polo Norte. Beleza? Aí está. Né? Aqui uma projeção que gera muita confusão, o vestibular de vez em quando cobra, inclusive o Enem já cobrou. Tá? Essa projeção também é uma projeção plana azimutal. Tá? Só que ela é uma técnica mais sofisticada. Então, ao invés de você projetar a face que pode ser projetada no plano, então imagina lá que está no Polo Norte, você faz assim, igual aquela anterior, você vira o planeta do avesso e traz ele todo para o plano. Então fica um mapa muito esquisito. Muito esquisito. Então, quer ver? Ó, se você pegar, por exemplo, ó, essa aqui é uma projeção plana azimutal, que tem aqui como ponto de tangência, tá? Aqui, ó, tá? Essa porção do Brasil aqui na Amazônia. É o centro do mapa. Aí você vai procurar, por exemplo, a Austrália. Ó, a Austrália é essa manchona marrom aqui, ó. Ó que negócio esquisito que eu tô pintando agora. Tá? Né? A Austrália está mais ao sul que a Antártica? Não, é o planeta que está virado do lado avesso. Então você pegou a parte de trás que você não veria e trouxe para frente para poder ver, tá? Beleza? Ó, olha isso aqui, ó, território russo. É essa linha, né? Olha aqui a Índia, ó. Beleza? Opa, ficou meio mal feito aqui, mas tudo bem. Aí está. Tá? Então é uma projeção muito esquisita, mas ela é muito cobrada, ela é muito útil, por quê? Porque ela traz uma grande vantagem para a navegação e para a aviação. Tá? A partir do centro dessa projeção, do seu ponto de tangência, todas as distâncias já estão corrigidas, não há erro. Se você colocar a régua numa dessas distâncias, calcular a escala para ver a distância real, vai sem dó, segue que não tem perigo de errar. Por isso que essa projeção também é chamada de equidistante. Tá? Beleza? Plana ou azimutal, equidistante. Outra coisa também importante, tá? Se o mapa é uma forma de linguagem, né, ele é uma forma de linguagem em si mesmo, ou ele pode conter também outra linguagem, outro tema. Por isso que nós temos chamados mapas temáticos. Então, se eu pego um mapa, por exemplo, para mostrar cabeças de gado no Brasil, é um mapa temático de cabeças de gado. Se eu tenho um mapa para mostrar os climas brasileiros, se eu tenho um mapa para mostrar os blocos econômicos do planeta, são mapas temáticos. Tá? E tem uma técnica que a gente pode usar, que é óbvio, não serve para navegar, não serve para se localizar, é para fins didáticos também. Uma técnica na qual, o que você faz? Você pega o seu tema e faz ele ser absorvido pelo mapa. Então o mapa se deforma de propósito para representar melhor um tema. Tá? Essa técnica a gente chama anamorfose. Beleza? Anamorfose. Tá? Então os mapas eles ficam muito esquisitos, mas eles são bem didáticos. Por exemplo, essa anamorfose aqui eu tenho certeza que você já viu, ela é bem conhecida. Tá? Já caiu na Unesp, no Enem não me lembro, mas caiu algo semelhante. O que você acha que é isso?
Vamos olhar esse mapa. Tá? O maior país que eu vejo é essa manchona verde. Tá? Aqui é a China. Qual é a segunda maior? Olha só, Índia. Né? Muito bem. Olha o Japão como está muito maior do que ele é de fato, desproporcional. Olha como a Indonésia também está muito grande. Né? Paquistão aqui também está grandão. Beleza? Estados Unidos muito maior que o Canadá. Olha o Canadá, cara. O Canadá, ó, aqui sim parece que a caneta estourou. Né? O Brasil com algum destaque. Então, o que será esse tema? População mundial? Faz sentido, não faz? Pois é, população mundial. Tá bom? Vamos ver se você está esperto, se você está esperta. Esse aqui é recente, ó. Tá? Esse aqui eu peguei no site World Mapper, que é muito legal. Tá? Ele produz a anamorfose do que você quiser. Tá? E aí? O que seria essa anamorfose, hein? Vamos olhar com calma. Vai um pouquinho. Eu tô vendo aqui o continente europeu muito grande, cara. Você tá vendo essa manchona que eu tô circulando em vermelho agora? Você consegue identificar ou não? Tá meio esquisita, né? Tá vendo que tem essa mancha aqui, ó? Essa mancha grande é a bota chutando a pedra, que é essa mancha pequena. É a Itália e a Ilha da Sicília. Aqui, ó. Esse aqui que eu tô riscando agora é a França. Esse aqui é a Espanha. Nossa, né? Como que você tá vendo? Cara, começa do começo. Tá vendo essa manchona aqui, ó? Esquisito, né? Você consegue ver um contorninho aqui, ó? Ó, Portugal, fi. Portugal e Espanha. Aí daí pra frente, então aqui é França, aqui é Itália. Ó, a Espanha também tá grandona. Reino Unido tá grandão. Né? Assim, puta, então é uma coisa muito forte na Europa. Aí você olha de novo e fala, putz, mano, Estados Unidos. Cara, Estados Unidos tá grandão. Tá? Ele tá grandão. Estados Unidos e Europa. Então deve ser país rico. Será? Vamos devagar, né? Porque se a gente vai falar de país rico, a gente precisa falar de Japão. Você tá vendo o Japão aí ou não? Tá difícil de ver, né? Tá pequenininho. Vou mostrar pra você onde ele tá, ó. Olha aqui o Japão. Ixi. Então não posso falar que é país rico, porque o Japão tá pequeno. A China tá aqui, ó. Tô pintando a China agora. Tá mais ou menos. Né? A Índia também tá aqui. Tá, aqui tá a Índia. Né? O Irã aqui tá que tá bem grandinho. Tô pintando ali agora. E olha o Brasil. Detalhe, cara. O Brasil tá bem grande comparado à Argentina. Cara, a Argentina aqui sumiu, malandro. Sumiu. E agora? Cadê a Austrália? Nossa, a Austrália, olha isso aqui, cara. Ó. Que é isso? É um borrão. Olha a Nova Zelândia. Então vamos lá, fiote. O que você acha que é isso? Muito forte na Itália, na Espanha, muito forte nos Estados Unidos. No Brasil, em comparação aos vizinhos, também está muito forte. Tá? China mais ou menos, mas até que está pequenininha. Tá? Japão quase não aparece. Austrália e Nova Zelândia quase não aparece. E aí? Acertou? Pode crer. Parabéns, tenho certeza que você acertou. Tá? Olha lá. Certo? Número de mortes. Infelizmente, um dado muito triste, né? Mas que pode aparecer nos vestibulares aí. Número de mortes pela pandemia do novo coronavírus, pela Covid-19. Agora, eu fiz questão de pôr a data por dois motivos. Primeiro, do dia 3/5 até o dia de hoje, eu estou gravando essa aula no dia 28/5. Muita água passou debaixo da ponte. A pandemia cresceu muito no Brasil. Então é claro que esse mapa hoje seria diferente. Tá? Seria maior no Brasil, com certeza. E em segundo lugar, eu pus a data porque eu quero que você se lembre de olhar a data no vestibular. Tá legal? Isso é muito importante. Principalmente um tema como esse que muda muito depressa. Tá? Toma cuidado. Então, sempre presta atenção. Cara, o mapa é uma forma de linguagem. Como forma de linguagem, ele tem o seu código, ele tem seus procedimentos. Então, você tem que ler título, você tem que ler data, sim, senhor, sim, senhora, fonte, tá? Saber se é um dado absoluto ou relativo. Aqui é um dado absoluto, é o número de mortes. Beleza? Mas eu posso fazer um dado relativo pelo tamanho da população, né? Então prestar atenção nessas coisas sempre, prestar atenção na legenda, é ela que vai dizer se o dado é absoluto, se o dado é relativo. Fechou? Aí está. Tá bom? Anamorfose. Se você ainda não acredita em mim que um mapa é um instrumento de linguagem que tem a sua subjetividade e que pode ser usado para fins ideológicos, eu gostaria de humildemente dar mais um exemplo. Tá?
Aqui eu dei uma printada na tela de um site de um material que eu gosto bastante como fonte de informação, tá? É um site mantido pela CIA, né, pela inteligência, pela espionagem dos Estados Unidos, tá? Um material chamado The World Factbook, tá bem? É claro que quando eu entro nesse site eu já sei que a visão de mundo é uma visão pró-Estados Unidos, é claro, tá? Eu não estou aqui argumentando que sempre há subjetividade, então já sei disso. Mas é um material muito bom como fonte de pesquisa, principalmente para dados, números, né? Então, se você pegar aqui, ó, esse espacinho, tá? Você escolhe aqui um país, clica e aí vem uma ficha desse país. Mas de tudo. Cara, distribuição pela religião, PIB, o que exporta, o que importa, os conflitos, de que bloco econômico participa, qual é a moeda, né? Beleza? Hoje o Google facilitou muito a nossa vida, mas antes do Google ser tão dinâmico como era, eu usava isso aqui, né? Às vezes alguém perguntava, qual é a moeda usada num país africano chamado Burkina Faso? Eu falava, não sei. Então eu venho aqui, procuro e acho, tá? Então tem de tudo, né? Só que aí você vai lá e procura lá mundo, né? World em inglês. Tá? Aí ele vai te dar uma ficha do mundo, seja lá o que isso for. E ele vai trazer um mapa representando o mundo. E eu quero mostrar para vocês que mapa é esse. Beleza? Então você vai lá, vai clicar em mundo, olha só o que a CIA, que é a Inteligência dos Estados Unidos, vai mostrar como mundo. Você clica em mundo, mundo para ela é isso. Deixa eu apagar aqui. Borrachinha. E aí? Olha lá. Tá? Tá vendo? Esquisita, né? Essa é uma projeção que, na verdade, assim, a gente não fala muito no ensino médio, mas no ensino superior se usa bastante. Você pega o cilindro do Mercator e põe ele, entre aspas, deitado, né? É chamada UTM, projeção transversa de Mercator, tá? Então é uma projeção cilíndrica, só que o cilindro está aqui, ele está tangenciando os polos e os meridianos e não a linha do Equador, tá? E aí sai esse negócio. Só que presta atenção, não é um mapa que tomou a Europa como referência. Fala para mim uma coisa nesse mapa. Quem está no meio e em cima? No meio e em cima. Em cima, entre aspas, sempre. Tá? Quem? Peguei isso no site da CIA. Então, quem é o centro do mundo para a CIA? Ah, vá. Jura? É ou não é? Percebe? Detalhe. Você viu onde foi parar a Austrália nessa projeção? Austrália e Nova Zelândia? Olha isso aqui. Ok? Olha onde está a Europa. Certo? Tá? Beleza? Né? Japão aqui, escondidinho aqui. Né? E aí, tá, ele estaria para cá, mas ele está aqui. Agora eu quero que você perceba uma coisa. É claro que não é perfeito. É claro que você não pode pegar um mapa e fazer o que você quer. É assim, vou fazer do meu jeito. Também não é isso. Mas assim, guardadas as proporções, eu quero que você perceba o seguinte. Olha essa linha, ó, que eu vou fazer em verde. Sacou ou não? Lembra disso aqui? Norte rico, sul pobre. Percebeu? Olha lá. Então é isso, uma divisão do mundo baseada em critérios econômicos e não ideológicos, certo? Com o norte rico destacado e dentro desse norte rico, quem é o norte do norte? Quem é o rico do rico? Os Estados Unidos da América. Sacou? Beleza? Então perceba, né? Pessoal, ninguém faz um mapa desse por acidente. Concorda comigo? Há uma intenção em fazer esse mapa, em escolher esse mapa. Tá legal? Muito bem. Pessoas, vamos dar uma olhadinha agora nas habilidades 7 e 9 com um pouco mais de calma. E eu estou trazendo as duas juntas pelas semelhanças que elas têm. Né? Apesar de também ter suas diferenças, mas a gente consegue trabalhar numa boa aqui. Então, ó, a 7, só lembrando, ó, identificar os significados históricos e geográficos das relações de poder entre as nações. Então a gente precisa entender o que é que ele está chamando de nação aí. Beleza? Tá? E sempre fazer um recorte histórico para entender o desenho do mundo. 9. Comparar o significado histórico-geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial.
Já expliquei isso para vocês. Então é importante entender que aqui eu não estou limitado apenas à ideia de nação, à ideia de Estado, Estado-nação, nada disso. Então aqui você tem uma, né, flexibilidade maior no conceito da atuação política, né? E lembrar sempre de uma visão multiescalar. Fechou? Ótimo. Então, vamos lá, né? O que eu poderia trazer para vocês? O que a gente poderia ver ou revisar, tá? Para maximizar o desenvolvimento dessas habilidades? Bom, já que a gente está falando de poder, vamos falar de poder, né? Lembre-se, por favor, do conceito de ordens mundiais, beleza? Tá? Quando a gente fala em ordem, lembre-se de ordenação, quer dizer, qual ordem? De qual ordem eu estou falando? Né? Beleza? Muito bem, então ordem como o produto de um jogo de poder que vai estabelecer uma relação centro versus periferia. Tá? Então, quando eu falo em ordem, quer dizer que alguém manda e o outro obedece. Tá? Portanto, a ordem ela é um processo violento por sua excelência, pela própria definição do termo. Tá? E que se atravessa ao longo da história e que vai se manifestando na atualidade em sua geografia. Né? Então veja, primeira coisa aqui, ó, eu coloquei uma imagem da Primeira Guerra Mundial, da Guerra de Trincheira, por uma razão evidente. Nós aqui falando então de modernidade, falando de contemporaneidade, melhor dizendo, né, para os historiadores, pensando aqui século XIX, início do século XX, a gente vai ter a chamada ordem interestatal. Beleza? Então a gente vai ter diferentes estados-nação que vão se formando, né, inicialmente na Europa, tá? Então, as revoluções burguesas, então vamos pensar as revoluções da Inglaterra, Revolução Francesa, etc., a formação do Estado-nação alemão, né, italiano e por aí vai, beleza? Mais tarde, né, a gente tem Estados Unidos também, depois o Japão unificado, capitalista, né, o início da era Meiji. E aí, então, esses Estados-nação, eles estão dentro de que contexto? Eles servem a quem? Eles servem, tá, a um projeto econômico chamado capitalismo. E esse capitalismo, em sua primeira fase, vamos lembrar, é chamado de industrial ou concorrencial. Tá? Então vai se formando ali uma burguesia industrial, tá? Que vai ali explorando a mão de obra, tendo seu lucro, bibibobó. Só que o que acontece? As condições materiais para aumentar o processo capitalista se esgotam. Eu não tenho mais para quem vender, não tenho mais para quem explorar a mão de obra. Então, o que é que esses países vão fazer? Eles vão atrás de colônias. Tá? Então a gente vai ter um processo conhecido como neocolonialismo e uma atuação imperialista. Aí vem todo aquele papo que vocês conhecem ou o pessoal do primeiro ano está conhecendo. Né? Beleza? A partilha da África, né, em colônias europeias. Ok? O Japão avançando sobre as Coreias, na época era uma Coreia só, desculpa, né, sobre a Coreia, sobre os países da Ásia do Pacífico, sobre a China, né, o norte da China, tá? Estados Unidos de uma forma mais sofisticada com, né, a doutrina Monroe e o corolário, Roosevelt, né, a política do Big Stick sobre a América Latina, especialmente sobre o Caribe. Então, essas potências, através da força do Estado-nação, vai se impondo, estabelecendo colônias, tá? Eu mando em você, beleza? Por isso que a gente precisa ser crítico em relação a essa ideia do liberal, ou neoliberal hoje. Ah, o Estado naquela época era mínimo. Ele era mínimo, tá? Na livre concorrência e na busca pelo lucro de uma burguesia industrial que estava nascendo. Tá? Mas ele nunca foi mínimo. Ele sempre interviu na economia, só que nesse caso, intervia a favor dos interesses dessa burguesia industrial. Então, na hora de ir lá, picotar a África em pedaço, colocar exército, matar gente e falar isso aqui é meu, ele não foi mínimo. Ou foi? Ah, beleza? Então, veja, a gente vai ter um Estado que se mostra mínimo no jogo econômico capitalista interno do país, mas ao mesmo tempo máximo, tá, na intervenção geopolítica sobre o resto do mundo, para quê? Para conquistar mais recursos econômicos interessantes para esse capitalismo interno aqui. Beleza? É para buscar mais matéria-prima, para buscar mais mão de obra e principalmente mercado consumidor. E aí você sabe onde isso foi parar. O choque entre esses Estados-nação, o choque entre esses impérios, melhor dizendo. Né? E a síntese desse choque você conhece. Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Beleza?
Então, esse é o primeiro projeto de ordenação nesse mundo que a gente vai chamar de mundo capitalista. Né? Esse novo projeto está marcado pelo Estado-nação. Depois, claro, nós temos a ordem da Guerra Fria, né? Beleza? Uma ordem bipolar, né? Dois grandes polos, só que esses polos não são exatamente Estados Unidos e União Soviética. Eles são os grandes representantes, né? Mas os polos aqui são mais sofisticados. Por quê? Porque nós estamos falando de um conflito de caráter ideológico. Então, aqui é o polo capitalista versus o polo socialista, né? Muito bem, e que vão estabelecer estratégias de ordenação do espaço, estratégias de domínio imperialista, né? De forma um pouco mais disfarçada, velada pelo aspecto ideológico. Então, de um lado, viva a revolução do proletariado, do outro lado, né, viva a liberdade individual, a democracia, o direito de escolha, aquele papo todo. Né? Mas o que a gente viu foram duas potências impondo ao resto do mundo, ou à maior parte dele, a sua vontade direta ou indireta. Né? A União Soviética, via de regra, promoveu uma expansão territorial. Então vamos lembrar que a União Soviética era formada por 15 países. Tá? Beleza? Se impôs sobre os países balcânicos, a Letônia, Letônia e Estônia. Tentou tomar o Afeganistão. Né? Beleza? E também tinha uma influência aqui ou ali. É o caso de Cuba, por exemplo. Né? É o caso, por exemplo, do Camboja. Tá? Alguns países africanos também que tinham lideranças mais alinhadas, né, à União Soviética. E do outro lado, os Estados Unidos promovendo um processo de avanço imperialista mais disfarçado, mais sofisticado. Os Estados Unidos, a gente não vai ver nessa época avançando, tomando o território. Ele fez isso antes, na Marcha para o Oeste, na Guerra Hispano-Americana. Né? Agora não. Agora ele vai promover um processo de dominação no qual ele mantém a independência do país, mas impõe submissão. Então, o seu Estado-nação continua existindo, o seu governo continua existindo, mas do meu jeito. Né? Beleza? Muito bem. Então, um processo de ordenação no mundo muito mais sofisticado, porque o caráter ideológico está por trás. Então, vamos fazer guerra no Vietnã. Por que fazer guerra no Vietnã? Né? Para libertar o mundo do socialismo. Né? Porque o Vietnã afundou um navio nosso, coisa que todo mundo sabe, hoje já comprovado, até se a gente já reconheceram, é mentira. Tá? E ao mesmo tempo a União Soviética vai lá e coloca mísseis nucleares em Cuba. Tá? Então é esse jogo de aumento de influência. Certo? E na Europa a gente vai ter, né, duas marcas muito grandes, muito óbvias desse choque. Né? Uma delas é metafórica. Então na Europa Central você vai ter tanques, né, do Pacto de Varsóvia de um lado, tanques da OTAN do outro. Então, o miolo da Europa se torna uma área muito tensa, muito delicada, se torna uma área belicista, né, pronta a explodir. Daí a expressão metafórica cortina de ferro, beleza? E dentro da cortina de ferro, a gente tem um símbolo concreto, tá? Concreto, não metafórico, mas concreto, que é o famoso Muro de Berlim, beleza? Tá? Isolando a Berlim Oriental, ou melhor, a Berlim Ocidental capitalista, do resto da Alemanha Oriental socialista. Beleza? E aí, vamos dar uma olhadinha para esse mapa, tá? Veja, você já viu esse mapa nessa aula, tá? Eu só mudei a projeção, tá? Lembra que a gente falou do mapa da CIA? Aqui, ó. Esse mapa vocês conhecem. Esse mapa foi apresentado pela ONU, né? Ele foi criado em 91, apresentado em 92. É o famoso mapa Norte Rico, Sul Pobre. Tá? É claro que nem todo país em azul é exatamente rico. Você tem no meio aí uma Grécia em crise, né? Você tem uma Rússia emergente, você tem países aí da Ásia Central. Tá? E também, claro, nem todo país, tá, do Sul Pobre pode ser chamado assim pura e simplesmente de pobre. Né? A China é um país ainda que tem sérios problemas de pobreza, mas está crescendo depressa. Né? Percebam que alguns tigres asiáticos, né? Vou até marcar aqui para vocês, ó, deixa eu pegar aqui um roxo. Aqui, ó, Coreia do Sul, né? Taiwan, tá bom? Singapura, agora estão em azul, são considerados países do Norte Rico, mas quando a ONU fez esse mapa nos anos 90, eles eram do Sul Pobre, né? Beleza, tá bom? Didoné, o que é essa manchinha aqui? Guiana Francesa, é território da França, então ele fica azul. E essa outra, tá? Isso aqui, pessoal, nós estamos falando aqui de Porto Rico, que é território dos Estados Unidos, então ele fica azul.
Tudo bem, tá? É só detalhes. De qualquer maneira, é um mapa que tenta simbolizar para nós uma nova ordenação do mundo. Tá? A nova ordem mundial. Deixa eu apagar aqui. Beleza? Tá? Então, acabou a Guerra Fria, a União Soviética foi derrotada, se desfez no final de 91, né? Então agora nós temos a consolidação da globalização capitalista. Não que ela tenha começado nos anos 90, mas é que ela se consolida como um fenômeno, né? A partir do domínio, muitas vezes questionado, mas do domínio, né, de uma visão neoliberal de mundo, a ideia de Estado mínimo, de não interferência na economia, o que significa maior abertura econômica, maior troca comercial entre os países, redução de práticas protecionistas, né? Numa ideologia cada vez mais forte voltada ao consumidor, voltada ao mercado. Né? Então aqui a ideia de um sucesso coletivo de uma empreitada ideológica, como Viva a Revolução, né? Ou Viva a Democracia, passa a dar lugar a um projeto ideológico individual. Sou feliz se eu sou capaz de ter renda e consumir. Né? Ao mesmo tempo, claro, um avanço muito forte da sociedade em rede, a gente fala muito disso em aula, vocês já cansaram de me ouvir falar sobre isso. Né? Um processo de conexão muito mais profundo do mundo. Tá? O desenhar, a consolidação da lógica dos blocos econômicos, das lógicas de fortalecimento regional para competir no mercado global. Né? E, ao mesmo tempo, a gente vai ter um crescimento muito grande de movimentos que buscam voz, que buscam protagonismo, né? Que são chamados direitos difusos ou direitos das minorias. Não que a questão afro-americana tenha começado aqui, mas aqui ela se fortalece. Não que a questão do feminismo tenha começado aqui, mas ela se fortalece, ou do ambientalismo, mas ela se fortalece. Né? Então a gente começa a perceber novos espaços de reivindicação política. E isso nos leva, portanto, a repensar o conceito de nação. Tá? Nas ciências humanas, o conceito de nação sempre foi muito mais sofisticado. Mas no vulgo, no jargão popular, no debate que se estabelece, né, no espaço vulgar, isso ganha corpo nos anos 90. A ideia de que nação não está necessariamente amarrada a um Estado soberano. Tá? O conceito de nação, né, que no século XIX é marcado pelo nacionalismo, então pela ideia de identidade forçada, então se você mora na Itália, você é italiano, né, passa a competir com o conceito antropológico de nação, que aponta para a ideia da identidade. Né? Beleza? Então, escuta, eu sou nação, eu sou um povo, eu sou uma língua, eu tenho minha cultura. Né? Por isso que a gente não usa mais a expressão tribo africana, e sim nação africana. Porque a gente está reconhecendo a identidade própria de cada um dos povos que habitam o continente africano. Por isso a ideia de nação indígena. Né? Então essa ideia de que o Estado, com o seu território, com os seus limites, contém sim uma nação, começa a ser questionada. Quer dizer, começa não, ela passa a ser muito mais questionada agora. Né? Beleza? Eu vivo num território chamado Brasil, mas eu sou Yanomami. Né? Por exemplo. Tudo bem? Aí está. E então o que a gente vai percebendo? A gente vai percebendo que nesse mundo globalizado em que o Estado-nação perde protagonismo para a economia, perde protagonismo para os blocos econômicos, né? A gente percebe que os choques agora, que os conflitos, eles não se dão mais entre bandeiras. Já faz um bom tempo que nós não temos mais guerras declaradas entre um país e outro. Tá? O choque agora se dá entre culturas, entre civilizações. Tá? Então, veja, quando os Estados Unidos atacaram o Iraque em 2003, dizendo que estavam fazendo isso para combater o terrorismo, né? Mas espera um pouquinho, mas usando a versão oficial dos fatos, quem atacou as Torres Gêmeas foi o Bin Laden, que era um saudita embasado no Afeganistão, não tem nada a ver com o Iraque. Então, quando eu vou lá e ataco o Iraque para combater o terrorismo, eu estou implicitamente dizendo o seguinte: todo árabe, todo muçulmano é um terrorista em potencial. Já ouviu falar em xenofobia? Né? Então aí nós temos um problema. Porque agora a gente vê cada vez mais um choque entre culturas, entre línguas, entre religiões. Aquilo que
Samuel Huntington, né? Beleza? Cientista político norte-americano chamou de choque de civilizações. Hoje o mundo vive não um choque entre estados-nação, não um choque por colônias, não um choque, né, ideológico, mas um choque de civilizações, um choque de culturas. Beleza? Muito bem. Falando no dito cujo, tá aqui, ó. Você consegue reconhecer? Se você nunca viu esse mapa, se você nunca estudou Samuel Huntington, tá? Relaxa. Esse é um conteúdo que todo mundo que vai prestar o vestibular, vamos dizer assim, entre aspas, a sério, quer dizer, no sentido que tá realmente pleiteando uma vaga, tá? Estuda, né? Beleza? A gente viu isso já. Então, esse é o famoso mapa, na verdade, uma interpretação do mapa, né, de choque às civilizações Samuel Huntington. Então, veja como ele divide o mapa, tá? Essa manchona roxa aqui, ó, seria a civilização latina, como ele chamou. Essa manchona de cor verde, tá? Ele vai chamar de civilização islâmica. Então, aqui a religião é o elemento fundamental. Tanto é que eu tenho diversos povos aqui. Ó, esse aqui que eu estou pintando, o Irã, ele não é árabe, ele é persa. Olha esse aqui, ó, o maior país muçulmano do mundo, a Indonésia. Né? Beleza? Olha aqui a Turquia. A Turquia também não é árabe, ela é turco-otomana. Tá? Olha aqui a Albânia, ó, Piquititica. Olha aqui a Bósnia. Né? Então, a chamada civilização islâmica. Tá? Essa aqui em marrom, a civilização africana, né? Chinesa, japonesa. Essa em azul claro é a civilização que ele chama de ortodoxa. Então, aqui de novo ele, né, alinha esses países pela religiosidade. Tudo bem? Aí está. Né? Então, hoje, para o Samuel Huntington, o choque se dá nesse sentido. Não é Estados Unidos contra o Afeganistão, Estados Unidos contra o Iraque. Né? É a civilização ocidental contra a civilização islâmica, ou a islâmica contra a ocidental, por exemplo. Tá? Por exemplo. Tudo bem? Ótimo. Então, ao mesmo tempo em que se afirmam as nações como identidade, também se tornam mais agudos os conflitos ligados à nação identidade. E a palavra que a gente usa para expor, né, esse aumento de conflito entre identidades é xenofobia. Aí vamos fechar a porta para imigrante, para refugiado, aí cresce movimento de extrema-direita, discursos neonazistas, etc. Tá? Aí o America First, esse papo todo. Tá bom? Muito bem. O que foi, Peixu? O cachorrinho aqui tá latindo. Tá? Beleza. Tá bom. Nesse mundo que a gente vive hoje, tá? Em que o Estado-nação tenta se afirmar, mas perde espaço para uma lógica neoliberal globalizadora, tá? Os organismos acima dos Estados-nação, os supranacionais, ganham relevância, ganham importância. Aqui vocês estão vendo uma foto da sede da ONU em Nova York. Né? Beleza? Então veja, esses organismos supranacionais, ONU, OMC, União Europeia, Mercosul, etc. e tal, eles tentam dar respostas ao mundo, né, que um Estado-nação sozinho não consegue mais. Beleza? Né? Muito bem, então, em 2010 a Grécia entrou em crise, tá? Não foi só ela, mas tudo bem, a Grécia entrou em crise. Mas a União Europeia inteira foi afetada por isso. E aí a União Europeia inteira começa a tentar resolver. E aí entra o Fundo Monetário Internacional no meio do rolê. Aí entra, né, a Organização Mundial do Comércio no meio do rolê. Tá legal? Então a gente percebe hoje uma disputa de poder entre a nação enquanto identidade sociológica e antropológica, um povo, isso aqui, o Estado-nação, que domina esse povo, e às vezes é mais ou menos conflituoso, e os organismos supranacionais, os blocos econômicos. Né? Aí vem, por exemplo, o Reino Unido e fala, vou sair da União Europeia, o Brexit. A União Europeia, é? Calma lá, não é fácil assim não, fião, você vai ter que responder a nós. Percebe? É um jogo de poder, um jogo de conflito. Certo? Muito bem, aí está. E nesse sentido, e nessa confusão do jogo de poder, a periferia, ou pelo menos parte dela, busca protagonismo, né? Tá? É impressionante perceber como em poucas décadas a China, que ainda é um país periférico, ainda é dependente de capital, ainda é dependente de tecnologia, ainda tem, né, uma massa significativa de milhões de pessoas na pobreza, é hoje um país central no campo diplomático, tá? No campo da negociação, no campo do debate. Tá? Segunda fase da FUVEST ano passado, caiu uma questão da guerra comercial entre Estados Unidos e China. A China bateu no peito e falou, escuta, não é assim não, fiote. Né? Vocês lembram do BRICS? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul? Está meio fora de moda agora, mas é outro exemplo. Né? Tudo bem? Maravilha.
E é óbvio, atravessando tudo isso, então ó, eu peguei aqui uma ordem, aí encaixei com outra ordem aqui, né? Pá, aí vem, aí depois vem outra, encaixa aqui, depois vem outra, encaixa aqui. Essas ordens elas vão se transformando, fica uma herança, fica uma ruptura, bibibobó, mas elas têm uma linha mestra, né? Que vem passando. A abençoada da DIT, Divisão Internacional do Trabalho, que é o conceito que explica para nós a lógica centro-periferia, que é o conceito que explica para nós, né, como se dá o jogo da globalização. Ok? Aí está. Né? E falando da DIT atual, né, desse mundo mais complexo que a gente vive, lembre-se, um país central, um país chamado rico, né, é um país que concentra capital, então são concentração de grandes investidores, grandes empresas, grandes marcas, e desenvolvimento tecnológico, países que avançaram para uma lógica pós-fordista. Né? Quando a gente fala em periferia, a gente tem aqui duas. Então nós temos uma periferia de fato, que são países muito pobres que ainda estão na DIT clássica como meros exportadores de matéria-prima. Tá? Então no passado eu tinha uma plantation de cacau, tá? E eu vendi esse cacau para a Europa. E hoje eu tenho uma plantation de cacau que vende cacau para a Europa. Então não mudou muita coisa. Né? Ainda são países muito pobres. E nós temos a chamada semi-periferia, os países em desenvolvimento ou os países emergentes, que são aqueles que estão passando por um processo de industrialização tardia, numa lógica ainda dominantemente fordista. Tá? Sim, alguns estão saindo dela. Né? Então, a Coreia do Sul avançou muito no pós-fordismo, Taiwan também, a China está avançando, tá? Temos exceções, mas que ainda reforçam a regra. Né? Beleza? Portanto, é a DIT que mostra para nós a relação, tá, de poder geopolítico hoje, tá? Que vai se consolidando desde o mercantilismo, mas que se mostra evidente no século XIX com o capitalismo industrial e que hoje é a grande marca de um processo de globalização. Beleza? Tá? Então, só para a gente refrescar a memória, trazer alguma coisinha aqui que talvez você tenha perdido nas aulas, para chegar legal no Enem e desenvolver essas habilidades, tá? E essa competência 2. Bora fazer exercício? Vamos dar uma olhadinha e ver como é que isso aparece? Então vamos. Questão de 2019. Tá? Olha lá, temos aqui dois textos, vamos ler o primeiro. A centralização econômica, o protecionismo e a expansão ultramarina engrandeceram o Estado, embora beneficiasse a burguesia incipiente. Espera um pouquinho. Centralização econômica, protecionismo e expansão ultramarina. Opa, então já lembra. Lembra que a habilidade 7 e 9 fala de contexto histórico e geográfico? Então você tem que ter aqui um mínimo de ideia cronológica na cabeça. Então, expansão ultramarina, grandes navegações. Certo? Então aqui a gente vai ter um Estado forte, um Estado absolutista, mas que vai estabelecer uma relação de amor e ódio, meio que um conluio, com uma burguesia comercial que estava nascendo. Tá? Muito bem. Aí, olha o segundo texto. Olha de quem é, ó, Adam Smith, A Riqueza das Nações. O pai do liberalismo econômico, tá? John Locke, liberalismo filosófico, Smith, liberalismo econômico. Então, olha o que ele vai dizer no texto 2, ó. As interferências da legislação e das práticas exclusivistas. Gente, quem é que legisla? É o Estado. Então, ele está criticando o Estado. Chega, tô gravando a aula. Capeta, fazendo bagunça. Então, ó, veja, ele está criticando o Estado, tá? As práticas exclusivistas restringem a operação benéfica da lei natural na esfera das relações econômicas. O que é a lei natural das relações econômicas para o Smith, Fiote? Lei de oferta e procura. Lembra disso? Livre concorrência, tá? Beleza, então ó, a gente já, opa, pode crer, isso aqui, nossa, é verdade, não lembrava. Você vai ali devagarinho, refrescando a memória. E aqui, queria dar um destaque para alguns trechos, tá? Olha lá, ó. Aqui eu encontro a habilidade 7. O Estado como promotor de relações de poder. Expansão ultramarina, mercantilismo, você sabe como foi, brother. Tá? Dominação, colonização, massacre de indígenas, trabalho escravo de indígenas e povos africanos. Mas eu também enxergo a 9. Tá?
eu também enxergo aqui a habilidade 9. Por quê? Lembre-se que a habilidade 9, ela fala de organizações como um todo, não só do Estado, e ela fala de uma relação de diferentes escalas. Então aqui eu tenho uma escala que eu poderia chamar de uma escala mundial, global. Eu não estou falando especificamente do processo espanhol ou português ou inglês, né? Tudo bem? Então eu já tenho uma visão geral aqui e não uma visão particular. Que mais? Olha lá, de novo, bom, aqui é bem óbvio, né? Engrandeceram o Estado, tá? O protecionismo engrandeceu o Estado absolutista, certo? Aqui, a mesma afirmação, só que a partir de uma outra visão. Então aqui o texto 1 vai dizer que o Estado foi engrandecido, então foi bom para o Estado. E aqui o Adam Smith não necessariamente discorda, mas ele diz isso é ruim a longo prazo porque está interferindo numa lei natural. Seja como for, as relações de poder estão presentes aqui. Certo? Então, ó, vamos pegar aqui, né, o comando da questão, destaquei aqui algumas partes, olha lá. Ó. Entre os séculos 16 e 19, então aqui ó, o Enem está dando uma forcinha, tá? Uma forcinha para nós. Século XVI, grandes navegações, né? Diferentes concepções sobre as relações entre Estado e economia foram formuladas. Tais concepções, associadas a cada um dos textos, confrontam-se. Bom, isso a gente já percebeu, mas ó, o Enem ó, ele já está deixando claro o que ele quer de você. Confrontam-se, respectivamente, então, texto 1, primeiro, texto 2, segundo, na oposição entre as práticas de. Então, assim, qual é a oposição dos dois textos? Certo? Como é que esses textos se confrontam? Então, um faz, né, um elogio à intervenção do Estado absolutista na economia, porque isso engrandeceu, e o outro faz uma crítica porque fere uma lei natural, segundo o Smith. Né? Se é natural ou não, não cabe a mim discutir agora, tá? Mas é isso. Então vamos lá, ó. Em primeiro lugar, valorização do pacto colonial? Talvez. Mas não está um pouco específico demais? Você lembra que a gente está trabalhando numa escala mais abrangente? Expansão ultramarina. Né? Pacto colonial de quem? Tá? E outra, aqui, desculpa, eu coloquei aqui o hífen errado, né? Mas passou, foi mal. Combate à livre iniciativa, tá? Esse é o problema para o Adam Smith no texto 2? Não, exatamente o contrário. Ele quer a livre iniciativa, ele está dizendo que o Estado está impedindo. Então ele não quer combater a livre iniciativa. Tá? Beleza? Ele quer a prática da livre iniciativa, e não a prática da oposição à livre iniciativa. Portanto, a letra A não serve. Agora, olha a B. Primeiro texto, defesa dos monopólios régios. Régio vem de rei, absolutismo. Não é isso que ele está fazendo? E o texto 2 critica, porque ele apoia o quê? A livre concorrência. Sacou? Letra B, fiote. Aí está. Tá? Beleza? Letra C, formação do sistema metropolitano. Muito específico. Crítica à livre navegação. Muito específico. Você acha que o Adam Smith está criticando a livre navegação? Ele está criticando o Estado. Tá? D, abandono da acumulação metalista. Aonde está no texto? Tá? Metalismo, fisiocracia, são duas questões que para o terceiro ano e para o cursinho a gente comentou também, mas não vem ao caso aqui. Muito específico, não está no texto e não é essa a questão. Né? Estímulo ao livre comércio, tá? Isso aí, beleza, isso aí estaria certo, mas a primeira parte não. Tá? E outra, não houve esse abandono no século XVI. A ideia era vir para o Brasil buscar ouro, não para o Brasil. Tá? E letra E, eliminação das tarifas alfandegárias. Mas se o texto 1 elogia a interferência do Estado absolutista, como que a eliminação de tarifa alfandegária pode ser exemplo? Eliminação de tarifa alfandegária é princípio liberal, é Estado mínimo, não interfira na economia. Tá? Então é exatamente o oposto ao que o texto sugere. Fechou? Acertou essa? Bora para a próxima. Olha lá. Tá? Aqui então nós temos um texto falando sobre um grupo chamado G4, tá? Outra questão de 2019. E eu gostaria de destacar alguns trechos aqui para já direcionando a nossa leitura. Ó, olha lá. Título: Brasil, Alemanha, Japão e Índia pedem reforma do Conselho de Segurança. Ok. Reforma do Conselho de Segurança, o órgão máximo da ONU. Né? O único órgão que pode aprovar uma intervenção direta, inclusive militar, em um Estado soberano. Aí vem ó, os representantes do G4. G4 era um assunto que há um tempo atrás se falava muito no cursinho, caía bastante. Aí ele deu uma sumida. Né?
deu uma sumida. Aí o Enem cobrou ano passado, o pessoal deu uma assustada. Mas não precisa. Você não sabe o que é G4? Você vai saber agora, tá? Tá lá, ó. Brasil, Alemanha, Índia e Japão. Você fala, vixe, mano. O que esses países têm em comum, cara? Brasil, Alemanha, Índia e Japão. Eu posso encontrar coisas em comum entre Brasil e Índia, ou entre Alemanha e Japão, mas nos 4, você já fica meio assim bolado. Fala, caramba, que bloco esquisito. Aí vai, ó. Reiteraram, em setembro de 2018, a defesa pela ampliação do Conselho de Segurança da ONU, que tem sede em Nova York. Tá. Seguinte. Você lembra do Conselho de Segurança ou não? Se não lembra, não tem problema, mas vamos refrescar a memória. Ele é formado por 15 países, 10 rotativos e 5 permanentes. Os 5 permanentes, evidentemente, não são trocados, por isso chama permanente, e eles têm poder de veto. Se 14 países disserem sim para uma resolução e um desses 5 permanentes disser não, é não. Tá? E quais são esses 5 países? Basicamente os vencedores da Segunda Guerra. Estados Unidos, Rússia como ex-União Soviética, Reino Unido, França e mais tarde entra a China. Ou seja, no fim das contas, o Conselho de Segurança só toma uma decisão se esses 5 quiserem. Se um vetar, a decisão não é tomada. E aí o G4 vai falar, escuta, isso está errado, mano, a gente tem que ampliar esse Conselho de Segurança. Olha lá, tá vendo? Muito bem. Aí, ó, deixa eu marcar aqui para vocês verem de onde eu estou lendo. Então tá aqui, ó. Vem aqui, ó. Em relação conjunta de 10 itens, os chanceleres destacaram que o órgão, no formato em que está, com apenas 5 membros permanentes e 10 rotativos, não reflete o século XXI. Pois bem, a ONU foi criada pós-Segunda Guerra para equilibrar poder no jogo da Guerra Fria. A ONU nunca foi justa, o Conselho de Segurança nunca foi justo. Ele foi criado para servir um propósito, evitar que a Guerra Fria esquentasse. Aí os países estão dizendo, ó, tudo bem, só que isso fazia sentido lá. Hoje, no mundo globalizado, não faz mais sentido. Hoje a periferia quer protagonismo, brother. Hoje a gente quer ser ouvido, tá? Aí vem, ó, depois do século XXI, tá lá, ó, abre aspas. A reforma do Conselho de Segurança é essencial para enfrentar os desafios complexos de hoje. Como aspirantes a novos membros permanentes de um conselho reformado, os ministros reiteraram seu compromisso de trabalhar para fortalecer o funcionamento da ONU e da ordem multilateral global. Então a globalização não é o globo, como se fosse uma coisa lisa, uma bola de bilhar lisa. Também a globalização não é assim, meia dúzia de países manda no mundo, o resto obedece. A globalização, que desculpa aqui o eco, a bobagem que eu vou falar, mas a globalização que é global, só pode ser saudável, só pode ser do bem, se ela tiver uma participação multilateral, com diferentes protagonistas em escala regional ou local. Sacou? Bem como seu apoio às respectivas candidaturas, afirma a declaração conjunta. Então, olha só, tá? De novo, H7 como relação de poder. Então, nós temos aqui os Estados-nação dizendo eu quero poder, são 4. E o H9, quero poder aonde? Numa organização supranacional. Né? Beleza? Olha aqui de novo, H9 é o Conselho de Segurança que está sendo discutido. Então não é necessariamente as nações, mas um órgão que representa, teoricamente, todas as nações do mundo, ou deveria representar. Né? De novo aqui, ó, isso aqui é bem óbvio, né? Que mais? Aqui, ó, olha lá, tá? Essa organização funcionava no século XX, ela não reflete mais o século XXI. Ok? Deixa eu apagar aqui. Pronto. Certo? Muito bem. Agora, essa aqui eu acho fundamental. Acho que aqui está a sacada da questão. Aqui está a sacada dessa ordem multilateral. Por quê? Porque aqui, além de eu ver o Estado-nação soberano dizendo eu quero mais poder no mundo, numa organização, então aqui H7 e H9 se misturam, eu tenho a questão da escala. Eu tenho Estado-nação, na sua escala local, que tem uma influência nos seus arredores, uma escala regional, buscando protagonismo geopolítico numa escala global. Tá? Olha só. Tá? A gente começa num país, avança para sua região, para o seu continente ou subcontinente e vai para o globo e volta. Olha como as relações de poder transpassam diferentes escalas. Tá? Aqui está o nervo do exercício.
Beleza? Vamos lá? Ó. Os países mencionados no texto justificam sua pretensão com base na seguinte característica comum. Cara, tem várias formas de fazer esse exercício. Uma delas é por eliminação. Veja que eu preciso saber qual é a característica comum. Eu quero saber a pretensão deles. Como que eles justificam? Eu quero uma vaga permanente em conselhos da ONU. Isso é uma pretensão. Eu quero uma vaga. Tá, mas quem você pensa que você é para querer uma vaga? Qual é o seu argumento? E aí os 4 vão usar o mesmo argumento, porque é a característica comum. Então vamos ver. Extensividade da área territorial. Jura? Eu mereço entrar para o Conselho de Segurança porque eu sou grande. Ou porque eu sou pequeno. Né? Faz o menor sentido. E outra, tá? Brasil e Índia é uma coisa. Alemanha e Japão é outra. O Brasil tem 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. O Japão não tem nem meio. Então eles não têm isso em comum e não faz sentido. Letra B, protagonismo em escala regional. Acho que é essa, hein? Deixa depois a gente ler de novo. C, investimento em tecnologia militar. Sério. Vou pegar Índia, Japão, Alemanha e Brasil e todos eles têm protagonismo em investimento militar. Imagina o Brasil chegando na ONU, ou vocês me dão uma vaga permanente, ou eu vou usar minhas grandes armas tecnológicas avançadíssimas, vocês vão ver o que é bom. Não faz o menor sentido, filho. Tá? Não é esse o caminho. E outra, onde é que isso está no texto, cara? Houve alguma ameaça militar no texto? D, desenvolvimento de energia nuclear. Índia tem bomba nuclear, Alemanha tem muita usina nuclear, ou tinha, está desmontando, Japão tem muita usina, o Brasil só em 2004 conseguiu refinar seu próprio urânio, mas não tem muito destaque nisso. Então também não é uma característica geral. Né? A Alemanha, aliás, está abandonando a energia nuclear e fontes não renováveis, substituindo sua matriz energética por fontes alternativas renováveis. Tá? Disponibilidade de recursos minerais. Gente, o Japão praticamente não tem matéria-prima, ele importa quase toda a matéria-prima dele. Né? E outra também não é critério. Ainda que fosse características em comum, não é critério. Então veja, tem muita informação aqui para você fazer questão por eliminação. Não é uma questão difícil. Mas na aula de hoje, o meu intuito é outro, não é fazer por eliminação. É enxergar as habilidades e a competência que está por trás. Tá? Portanto, só pode ser a letra B. Né? Deixa eu só destacar aqui algumas habilidades que eu acabei esquecendo de falar, né? Então aqui, ó, a questão do território, H6, né? A questão aqui que envolve o Estado-nação, né? Força da nação. E a questão da escala que eu falei aqui, ó, tá? Eu tenho influência considerável na região do planeta onde eu estou. Né? Vamos pensar o Brasil como líder do Mercosul, por exemplo, como maior economia latino-americana. Às vezes o México passa a gente, mas beleza. Alemanha, qual é a grande voz hoje da tolerância dos direitos humanos, da abertura, da integração da União Europeia? É a Alemanha. Né? Japão como grande potência tecnológica, econômica e financeira em relação à Ásia do Pacífico. Né? A Índia em relação aos seus vizinhos, Bangladesh, Paquistão, ainda que de forma muitas vezes conflituosa. A Índia que é grande produtora de softwares. Né? Então, de fato, a gente percebe que no século XXI esses países ganham protagonismo. E aí eles querem representar esse protagonismo, representar esses países protagonizados lá, no Conselho de Segurança da ONU. Beleza? Tá claro? Avancemos, então. Uma questão do vestibular 2018, essa tá de graça, tá? Eu coloquei aqui só para exemplificar a habilidade mesmo, tá? Você não sabe o que é anamorfose, você odeia cartografia, não faz a menor ideia do que eu tô falando. Relaxa, tá? O Enem explica para você. Olha lá. Anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida. Vá. De forma a realçar o tema. Não é uma distorção à toa. A área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. Beleza? Muito bem. Então, dito isso, destacar aqui alguns pontos, né? E não tem erro, cara. Aqui é habilidade 6. Tá? Interpretar material cartográfico. Certo? Fechou. Olha lá, a técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de apresentação. Então agora o Enem vai te dar
Tá? 5 ilustrações, vai perguntar qual delas é a anamorfose. Pega esse conceito que eu estou te mostrando e aplica agora. Tá? Então é uma questão bem fácil. Né? Para quem conhece o assunto, ela está de graça. Então, a letra A. Aqui tem a ilustração de uma vegetação, que me lembra uma savana. Tá? O Cerrado brasileiro, talvez. A letra B, tá? Um esquema que tenta explicar para nós como se interpretam as curvas de nível, ou isótopas. Tá? Beleza? Um mapa epissométrico. Né? Variação de altitude. Letra C, muito boa. A letra D, um perfil de relevo com uma representação. E a letra E, nós temos aqui, tá, uma carta municipal. Vocês conseguem ver aqui as ruas, aqui nós temos um trajeto principal, né? Beleza? Se eu não estou falando bobagem, isso aqui me parece o centro estendido de São Paulo, né? Tem ali a Marquês de São Vicente, tá? Viaduto do Chá, me parece que é isso. Mas seja como for, né? Uma carta municipal. Então, assim, de todas, qual apresenta uma deformação da sua forma original para representar um tema, na qual a forma tem uma proporcionalidade do tema? Olha a letra C. Tá? Queridos, olha o tamanho do Canadá. Não é possível. Tá? Olha o tamanho dos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele é um pouco maior que o Brasil graças ao Alasca. Aqui não está um pouco maior, que é um absurdo de maior. Né? Percebe? Ok? Então tem alguma coisa aqui fora. Tá? Eu confesso a vocês que batendo o olho me dá um pouquinho de dúvida, mas eu tenho a sensação de que esse mapa é um mapa de população, né? A maior população da América é a dos Estados Unidos, seguida pela do Brasil. Tá? Depois tem México, né? O Canadá é um país enorme, mas tem uma pequena população, então talvez seja a população. Mas seja como for, não é uma representação da superfície da Terra. Tá? Ela não é uma deformação de uma projeção cartográfica, não é uma deformação de Mercator. É uma deformação para um tema. Tá? A deformação do Mercator, a deformação do Peters, a deformação de qualquer mapa tem a ver com a projeção, tem a ver com a geometria usada. A anamorfose é diferente. A anamorfose é uma deformação por causa do tema representado. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Então, letra C. Questão de 2017, essa questão me provoca, eu não gosto dela, mas eu coloquei exatamente por causa disso. Tá? Olha isso. Vestibular 2017. Né? Numa época em que se criticava muito a usina de Belo Monte. A área inundada foi maior que a prevista, o município de Altamira, onde está Belo Monte, virou um grande pântano. O emprego gerado por Belo Monte não existe mais porque acabou a obra, então o pessoal ficou desempregado. Altamira se tornou uma das cidades mais violentas do Brasil, e de fato ela foi por muitos anos a mais violenta do Brasil, coisa terrível. Que mais? Deslocamento de população indígena, alteração no curso do rio, né? Então ela está sendo muito criticada. Aí apareceu essa questão, né? E olha aqui o que nós temos, beleza? Olha a pergunta do Enem. Está aqui em cima. Coloquei lá no título em vermelho, lá em cima. Ó. Comparando os dados das hidrelétricas, uma característica territorial positiva de Belo Monte, ou seja, eu vou fazer, ó, tudo bem criticar, mas pera lá, também não é assim. Né? Saber fazer uma análise do mundo é saber os contras, mas também saber os prós. Não significa que você tem que ficar em cima do muro, mas assim, tem que fazer uma análise contundente. Tá? É isso que ele está dizendo. Tá? Então ele meio que dá um tombo na galera. Ele já estava esperando para falar mal de Belo Monte, ele pede para falar bem. Tá, então o que eu posso falar bem? Vamos lá. Tá? Eu tenho várias usinas, como vocês podem ver. Ó. Então Itaipu está aqui, aí Belo Monte destacada aqui. Tá? E aí vai Tucuruí, Giral, blá, 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 blá. Tá? Sobradinho, aqui é a última, no Rio São Francisco. Aí o seguinte. Nesse primeiro quadro vermelho, mais em cima que eu coloquei, onde está ali a habilidade 6, eu tenho uma representação cartográfica. São mapas de represas de hidrelétricas. Certo? E se está confuso, na variável embaixo, deixa eu pegar aqui uma outra cor, vou pegar aqui um azul meio destacado, tem área alagada. Tá? Tá aqui, ó. Olha lá. Certo? Muito bem. E aí, nesse segundo quadro, tá? No segundo quadro aqui, eu tenho potência.
em 1000 megawatts. Então, o que eu vou perceber? Itaipu tem uma represa relativamente grande, mas tem uma capacidade aqui enorme, de 14.000 megawatts. Aí vamos comparar com o Sobradinho, vamos comparar com a última. Olha o tamanho da represa Sobradinho. De fato, tá? Horizontalmente falando, ela não é muito funda, mas horizontalmente falando, é a maior represa do Brasil. Olha isso aqui, a capacidade dela. 1,1. Ou seja, é muita inundação para pouca conversão energética. Muito impacto ambiental para pouco retorno. E aí, então, você vai pegar aqui Belo Monte, você vai ver isso aqui, ó. Afinal de contas, a questão está perguntando sobre Belo Monte. Olha isso, perceba que nós temos uma represa relativamente pequena e uma capacidade enorme de 11,2. Portanto, Belo Monte é uma usina de alto rendimento. Com pouca represa, você tem muita energia, tá? Aqui entre nós, não é bem assim. Existem vírgulas e vírgulas em relação a isso. Mas eu não posso negar esses fatos. Estão aqui, eles são calculados. Então, se tem uma característica positiva em Belo Monte, e a gente não pode deixar que essa característica positiva esconda as negativas, mas se tem, é essa, alto rendimento. Beleza? Alto rendimento. Então, olha lá. Olha a competência 6 aparecendo aqui. Olha a competência 6. Deixa eu limpar aqui essa sujeirada toda. Ó. Né? Olha lá, ó. Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas. Temos que ter energia, o Brasil precisa de energia. Culturais de poder. Tá? Então aqui tem duas relações de poder. Uma é na usina em si. Não, tem que construir, o Brasil precisa de energia, ela vai gerar pouco impacto. E aí as pessoas afetadas, bom, aí elas que vão pagar o pato. Mas tem uma outra relação de poder aqui, que é na própria questão. Por que essa questão foi escolhida? Por que essa temática foi escolhida? Não sei. E se eu não sei, eu não posso afirmar. Mas eu tenho o direito de desconfiar. Né? Beleza? Então percebam que é uma questão que deliberadamente, dentro de uma prova do poder público federal, traz um elogio a uma obra patrocinada, fundamentada e imposta pelo poder público federal. Tem relação de poder aí ou não? Não sei. Talvez eu esteja procurando pelo em ovo, mas né, não custa nesse momento a gente pirar um pouco o cabeção. Então, a questão em si me parece uma relação de poder. Um jogo de poder. Sacou? Beleza. Isso não significa que a questão seja difícil, não significa que você não vai acertar. Então, dá uma lida aqui, ó. Olha lá, tá? Então, uma característica positiva. Reduzido espaço relativo inundado? Perfeito. Isso mesmo. Comparado às outras, você tem muita potência numa represa horizontalmente pequena. Letra A. Certo? Mais uma minha. Olha lá, pessoal. Esse bloco não existe mais, tá? Ele foi criado num ano, aí o Trump se elegeu, ele assumiu em 2007 e ele cancelou. Tá? Mas tudo bem, isso não vem ao caso. Não vem ao caso. Tá? A gente comentou esse bloco em 2016, 2015, mas isso não é um problema. Se você sabe o conteúdo, fica mais fácil. Se você não sabe, calma, você chega lá, você vai ver. Tá? Então olha lá, ó. Vamos ler o mapa, vamos olhar o mapa. Então tá lá o título, Parceria Transpacífica. Tá? Beleza. Tá lá embaixo, acesso em 11 de maio de 2016. Aí o centro do mapa é o Oceano Pacífico, claro, faz todo sentido. Aí eu vejo os países que fazem parte. Não estou vendo a China, essa é uma informação interessante, né? Um bloco do Pacífico sem China, certo? Isso dá o que pensar, né? Mas beleza, então, ó, Canadá, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, Japão. Então nós temos aqui países ocidentais, países orientais, ricos, mas também temos emergentes como o México, né? O Chile, e países mais pobres, tá? Vietnã, Peru, né? Temos aqui também, olha só, Singapura, né? Um dos tigres asiáticos, Malásia, como um dos novos tigres, Vietnã também dos novos tigres, tá? Um país muito pobre que é Brunei, né? Então vejam, o que eles têm em comum? Né?
o fato de estarem ali, né, banhados pelo Oceano Pacífico. Ok? Você veja como são países bem diversos. Aí vem o texto escrito. Dentro das atuais redes produtivas, o referido bloco apresenta composição estratégica por se tratar de um conjunto de países com composição estratégica. Qual é a estratégia desse bloco? Por que esse bloco é vantajoso? Por que acharam legal construí-lo? Tá? Ah, porque tem um conjunto de países. Então, são coisas em comum desses países. O que é em comum esses países? Certo? Então, é claro, aqui a habilidade 6 é óbvia. Eu preciso saber ler o mapa, prestar atenção nele. Tá? Mas aqui é a habilidade 9. Bloco. Grande organização com efeito geopolítico em diferentes escalas. Certo? Então, eu preciso entender, tá? Esses países mais ou menos um a um, sem ter que decorar, mas perceber que eles são diferentes. E perceber que eles se uniram num bloco que busca uma certa homogeneidade. Então, eu tenho diferentes escalas, eu tenho diferentes, como eu posso dizer, diferentes realidades em escala local, mas eu tenho a tentativa de ter uma realidade única em escala regional. Certo? Muito bem. Olha lá. Por isso é de conjunto de países. Então, o que eles teriam em comum? Elevado padrão social? Todos? Não. B, sistema monetário integrado? Integrado? Será que eu posso dizer que todos são integrados? Tudo bem que a globalização, isso ou aquilo, mas, gente, vamos falar real. Se a ideia é fazer um bloco econômico porque tem um sistema integrado monetário, cara, qual é o maior exemplo que você conhece de um bloco econômico com sistema monetário integrado? União Europeia. Tá? Você ouviu falar que a parceria transpacífica criou uma moeda única? Você consegue imaginar uma moeda única entre Estados Unidos e China? Você consegue imaginar os Estados Unidos abrindo mão do dólar para ter uma moeda única com outros países? Não, cara. Letra C. Alto desenvolvimento tecnológico. Todos? Peru, Chile, Brunei. Tá? D. Identidades culturais semelhantes. Imagina a quantidade de línguas que nós temos aqui. Religiosidade, cultura, mundo ocidental, mundo oriental. Nem pensar. Portanto, a única possível é a letra E. Vantagens locacionais complementares, localização. Por que será que o bloco chama de transpacífica? Porque a partir do Oceano Pacífico, nós vamos criar um bloco e estabelecer redes de comércio. Então, eu estou perto dos Estados Unidos, que é muito rico. Eu, Estados Unidos, tenho um centro de negócios mais eficiente. Tá? Eu, Austrália, tenho grande influência aqui sobre os países vizinhos. Né? Eu, Vietnã, sou um novo tigre asiático, recebo investimento do Japão. Tá? Então, veja, aqui é uma questão de geograficidade, portanto, localização. Certo? Letra E. Tudo bem? Tranquilo, né? Ou não? Lógico que é. Né? Maravilha. Pessoal, aqui um clássico. Tá? Essa questão já caiu no Enem, já caiu na Unesp, já caiu um monte de vestibular por aí. Tá? É bem conhecida. Você está vendo aqui o logotipo da ONU, Organização das Nações Unidas, né? E me parece que a questão está de graça, não tem como discutir aqui, cara. Aqui é a habilidade 6, interpretar a linguagem cartográfica, né? Perceba que o texto escrito fala, a ONU faz referência a uma projeção cartográfica em seu logotipo. A figura que ilustra o modelo dessa projeção ilustra o modelo dessa projeção. Cara, tá? Qual é o tipo de projeção? É cilíndrica? É plana azimutal? É cônica? Qual é? Tá? Beleza? E aqui eu também consigo enxergar a habilidade 7. Eu consigo. Claro que sim. Relação de poder entre as nações. Quem está no meio do mapa? O norte rico ou o sul pobre? As grandes potências ou os países dominados historicamente? Me fala. Né? A ONU montou aqui uma projeção cartográfica plana, portanto azimutal, né? Com centro no Polo Norte, com ponto tangência no Polo Norte. Então quem é que ficou no meio, quem é que ficou na periferia, em geral? Né? Então existe aqui uma visão ideológica. Certo? Beleza? Aí está. Quer ver? Claro que não é perfeito, mas veja. Membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Vamos marcar? Então vamos marcar. Estados Unidos, Rússia e ex-União Soviética, certo? Reino Unido, França,
né? E mais tarde China. Olha lá, olha quem é o centro do mundo. Não é? Muito bem. Lembrem-se, ninguém faz Unidunité para escolher um logotipo, ainda mais da ONU. Né? Houve uma intenção, e aí, que intenção é essa? Bom, vamos às alternativas. Olha lá, tá? Essa tá fácil. Você tem uma projeção plana, cujo ponto de tangência é, né, o Polo Norte, certo? Então tá aqui, ó. Olha lá o ponto de tangência. Tá legal? Aliás, queria dar uma dica para vocês, ó. Aqui está o ponto de tangência, né? Observem, por favor, no logotipo da ONU, ó. Tá lá, ó. Centro-centro. Tá bem? Aí está. Queridos, agora é a dica. Você pode ter um ponto de tangência ou você pode ter linhas de tangência, tá? Pode acontecer isso também, assim, existem projeções que não são tangenciais, tá? Mas isso é para uso muito específico, ensino superior, e tem projeções secantes. A projeção, a figura, ela é menor que o planeta, então ela meio que corta o planeta, então aí você pode ter mais de uma, tá? Mas assim, no ensino médio, no vestibular, você vai ter um ponto ou uma linha, tá? Aonde a projeção, aonde, né, o plano, o cilindro, o cone encosta no planeta, que é no ponto na linha de projeção, na curva de projeção, tá? Ali, tá? Duas dicas. Primeiro, ali não há deformação. Ali não deforma. Beleza? Segunda dica, tá? Ela vai estar no centro do mapa. Beleza? Então, ó, se você pegar, por exemplo, aqui a letra C é a projeção de Mercator ou de Peters, né? Eles têm diferença uma da outra, mas as duas são projeções cilíndricas tangenciantes ao Equador. A linha do Equador não tem deformação. E ela está no meio, evidentemente. Tá? Então é isso, cara. Às vezes, assim, é melhor você olhar para o centro do mapa primeiro e depois você ir olhando para a periferia. Claro, depende do mapa, né? Você pegou um Mercator, olhou a Groenlândia, você já sabe que é Mercator, mas se bater uma dúvida, faz isso. Promove esse olhar aqui, ó. Tá bom? Procura ali o ponto, a curva de tangência e aí você começa a ver o que acontece. Certo? Beleza? Bom, aqui acho que não tem segredo. Alternativa letra A. Bom, pessoas, dicas finais, tá? Só para arrematar, basicamente, né, eu disse tudo o que eu queria dizer, espero que tenha dito com clareza, afinal de contas a aula é para vocês, né? Mas é aquilo, pessoal, não esquece, mapa é texto, tá? Mapa é uma forma de linguagem, e sendo uma forma de linguagem, ele contém uma mensagem objetiva e uma subjetiva, tá? Quando eu falo, quando eu escrevo, quando eu desenho, quando eu faço um mapa, eu digo o que eu quero dizer, mas eu também digo o que eu não quero dizer, ou pelo menos não conscientemente. E sacar isso é importante. É nas entrelinhas que você vai enxergar a ideologia, é nas entrelinhas que você vai enxergar uma visão de mundo. Tá legal? Que mais? Não esqueçam, pessoal, quando a gente fala de ordem, não é no sentido de vamos pôr as coisas em ordem. É ordem no sentido de poder. É a minha ordem, estou te dando uma ordem. Então, falou em ordem mundial, falou de uma relação de dominação. Ok? Outra coisa que eu quero que vocês se lembram. Aonde há ação, há reação, há resistência. Então, a globalização é um fenômeno poderoso? É. Não significa que todo mundo vai engolir. Eu não vou abrir mão da minha língua para falar inglês e ponto final. Tá? Beleza? Eu sou uma refugiada muçulmana. Entrei na Itália, eu continuo sendo muçulmana. Eu sou uma refugiada muçulmana na França. Eu vou para a praia de lenço na cabeça. Tá? Porque isso é uma escolha minha. A lei na França proíbe. Problema é da França. Né? Beleza? Então, aonde há poder, há resistência. Certo? Ótimo. Lembrar do seguinte. Toma cuidado numa prova, numa análise. A gente tem um problema, a gente tem uma mania. Assim, a gente começa entendendo a reação, mas se esquecendo da ação. Você não pode fazer isso. Tá? Lembre-se, toda reação precisou primeiro de uma ação. Então, você quer entender um movimento terrorista, você quer entender, tá, um movimento reivindicatório por mais democracia, você quer entender os direitos difusos, você quer entender a afirmação dos povos humilhados, dos povos massacrados, primeiro você tem que entender por que eles estão fazendo aquilo, sem justificar nada. Tá? É óbvio que eu não estou pondo no mesmo pacote, tá? Um movimento, por exemplo, afro-americano e o terrorismo do Estado Islâmico. Pelo amor de Deus, é lógico que não. Todo mundo pondo no mesmo pacote, seria ridículo fazer isso.
né? Preconceito horroroso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, estando certo, estando errado, sendo legítimo ou não, não cabe a mim julgar, a questão é, tá? Contra o que estamos reagindo? Qual é a força dominante? E no nosso mundo, tá? Essa força dominante tem nome, a globalização capitalista. Lembre-se que eu só posso falar em ordem mundial, tá? Em DIT, a partir das grandes navegações, a partir do pré-capitalismo, né? Muito bem. E finalmente, não esqueçam disso. Lembrar sempre o que é geral e o que é particular. Em que escala estou trabalhando? E perceba que você vai mudar de escala. Lembra daquela questão da parceria transpacífica? Primeiro uma escala regional do Oceano Pacífico e depois olhando as diferenciações e as semelhanças dos diferentes países. Tá bem? Pessoas, beijo no coração, um grande abraço. Espero que tenham gostado da aula. Tá? Fiquem bem. Tchau, tchau.